Bom, dando prosseguimento, então, ao nosso 11º Simpósio APROCOM Brasil Sindiconta RS, nós vamos agora ouvir a professora doutora Guadalupe Dias, de Minas Gerais. Ela vai nos falar sobre o tema Entre o Débito e Crédito, um mundo em evolução e um objeto de estudo, o patrimônio. Lembrando que a professora doutora Guadalupe Dias é contadora e com especialização em auditoria externa pela Universidade Federal de Minas Gerais, contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, mestra em contabilidade pela USP, MBA em gestão pública e política na Trevisan Escola de Negócios, pela Fundação Brasil Novo em Andamento. Professora, pró-reitora de Planejamento e Administração e vice-reitora da Universidade FUMEC. Foi conselheira do CRM Minas Gerais, FENACOM e diretora do SESCOM de Minas Gerais. CEO da Guadalupe Dias, Contadores Associados Belo Horizonte, Minas Gerais. Professora Guadalupe Dias, às suas ordens, estamos aqui à sua disposição. Toma aqui o palanque, né, para a sua palestra. Muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Boa tarde. Imagina que depois, né, do nosso colega e vereador Ayrton falar brilhantemente a nosso respeito, do professor Raimundo, eu quero agradecer a oportunidade de estar neste simpósio mais uma vez, o 12º Simpósio de Contabilidade da APROCOM, em especial aos diretores da APROCOM Rio Grande do Sul, o professor Salésio D'Agostinho e o nosso querido também, doutor Giovanni D'Agostinho. Quando convidada, e hoje em especial, né, Dia do Contador, o que a gente traria a respeito dessa profissão tão árdua, mas tão importante e querida? O contador como agente de proteção da riqueza nacional. E aí, não somos a exceção, estamos em um mundo informacional, um atropelo, né, de vogas, e a contabilidade também. E aí eu fiquei pensando, andamos tanto, evoluímos tanto, e às vezes a gente sente a necessidade de voltar às origens. E aí eu falei, bom, então eu vou falar do débito e crédito, que é a origem, né, que é a estrutura do que a gente fala de resultado, de acompanhamento. E aí, outra reflexão, falar de débito e crédito para contadores. Tão básico. E aí, a outra situação, para quem não é contador. Jesus, débito e crédito, esse negócio, esse tal de débito e crédito, muitos falam que é só pensar o contrário, que ninguém entende, né, o que nós, contadores, lemos como débito e crédito. Mas vamos para essa tentativa, por favor. E aí, um ruído muito grande nesse sistema informacional é que a contabilidade vai acabar. O professor Ayrton já deu o depoimento dele. Não vai acabar. Por que não vai acabar? Se ela não vai acabar, por extensão, nós também não iremos estar aí extintos como profissionais. Eu tendo a crer muito mais que os dinossauros possam ressuscitar e serem extinguidos do que nós, contadores, sermos extinguidos. Por um simples fato. Qual que é o nosso objeto de estudo? Qual que é o campo da nossa aplicabilidade? Patrimônio. E patrimônio todos nós temos.
Não estou falando de volume, de qualidade, de tamanho, mas todos nós temos. E desde quando? Pode passar. Desde sempre. O Meles, lá em 1950, eu vejo que ele fez uma síntese que eu admiro. A história da contabilidade confunde-se com a história da própria civilização. E é verdade. Pode mudar. Nós temos patrimônios, o quê? Há 5, 10 mil anos? Não, desde sempre. Agora, da forma como nós conhecemos hoje, e falou-se muito bem aqui também, onde tem riqueza, estamos nós. E essa contabilidade, mais um, ela, nos moldes que conhecemos, foi lá em Veneza, os mercadores. Por quê? Porque o dinheiro estava lá, o movimento estava lá. Então, a contabilidade, ela é inerente, porque a sua vocação, ela é o quê? Gerencial. Muitos falam assim, a contabilidade, ela controla. Não, a contabilidade não controla nada. Ela gera mecanismos, informações para alguém controlar. Isso sim. Por favor. Então, aqui, onde há riqueza, né, as pessoas estão alegres, né? Revolução, o espírito humanista da Europa, e aí inventaram as partidas dobradas, que era a base para o desenvolvimento do capitalismo. Por favor. Primeiro codificador, né, dizem, o pai da contabilidade. Não, considerado o pai da contabilidade, por favor. Esse rapazinho aqui, ó, esse franciscano, simpático, por favor. Que é o Luca Pacioli, que também foi lembrado hoje, né, pelo nosso professor Raimundo. Que lá em 1494, ele pegou este conhecimento, colocou dentro de um livro de matemática, geometria, proporção, e foi o passo para a divulgação desse método. Por favor. E o Hendricks, outra síntese muito interessante. O que ele falou? O débito e crédito nada mais é do que uma solução engenhosa para um problema existente. Nós, seres humanos, né, damos soluções. É nada mais, nada menos do que o reconhecimento de dois lados da transação, de qualquer transação. Tudo tem um ato e uma consequência, uma origem e uma realidade. Por favor. E aí a gente poderia simplesmente falar assim, esse débito e crédito, uma coluna em mais e menos, vai me dar um resultado, que já foi dito aqui com muita propriedade. Por favor. Em duas colunas, uma de débito e crédito, olha que coisa óbvia, também dito aqui. Que coisa simples. Mas existia, como o Hendricks disse, um problema. Qual que era o problema para chegarmos neste débito e crédito? Por favor. A gente tende também a achar que depois que a gente conhece, tudo fica óbvio, né? E é verdade. Mas olha só, nós fomos descobertos em 1500. Em 1544, os números negativos não existiam. Aí você fala, como assim não existiam? Então, como que eu poderia falar de mais e menos se não existiam números negativos? Qual foi a solução? O débito e o crédito, por favor. Eles, lá, século XVII, é que os números negativos foram introduzidos na matemática.
que é um mecanismo que, com muita propriedade, nós utilizamos na contabilidade. Por favor. E olha que interessante. Lá vem nossos amigos chineses, né? Os primeiros números negativos apareceram na China, lá na dinastia do rei, 2002 a.C. a 2020. Só que eles calculavam esse mais e menos próximo a esse débito e crédito. Só que eles tinham duas barras, uma vermelha e uma azul. Então, eles mediam aquele patrimônio, a sua movimentação, em o positivo, as barras vermelhas. A redução, as barras azuis. O contrário do que hoje, não é? Por favor. Hoje, vermelho assusta, né? Em vários sentidos, né? Mas voltando aqui, vermelho é perda. Vermelho é prejuízo. Vermelho é faltou recurso. Por favor. Mais uma coisa não podemos desconsiderar ou minimizar. A contabilidade, ela faz parte, ela acompanha o ser humano. E hoje, qual é a situação? Os nossos estoques necessariamente estão nas prateleiras. Eles estão aí. Também nas prateleiras, mas não necessariamente. As nossas empresas estão no metaverso. Eu tenho uma história assim, uma situação, né? A história do profissional da contabilidade, ela se repete muito com relação à sua origem, o que a contabilidade lhe trouxe e o que nós somos hoje. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós tínhamos uma empresa que chamava Móveis Madeirense. Qualquer empresa que queria se apresentar forte, com um recado de consolidação para a sociedade, tinha que ter os móveis da Madeirense. E eu, alguns anos depois, e até hoje, tenho uma mesa da Madeirense. Foi o meu orgulho, uma mesa com 6 cadeiras da Madeirense. E hoje, gente, eu preciso de mesa? Eu posso ter... A Madeirense, infelizmente, também não existe mais, que é uma outra realidade também. Mas nós estamos no metaverso. Eu posso ter a mesa que eu quiser, eu posso não ter mesa, eu posso estar num paraíso, literalmente falando, e trabalhando. Os nossos resultados nunca foram tão competitivos. Por favor. E o que não mudou? O velho e bom débito e crédito. O que eu tenho é um débito, por quê? Porque a entidade onde está este patrimônio, ele é de alguém, ele sempre é de alguém. Ele não surge, não é um óbvio, um óvile, né? Ele é de alguém. Então, este patrimônio deve a alguém. E alguém deu crédito para que ele existisse. Então, ainda hoje, essa solução engenhosa, porque não tínhamos números negativos, é o que perpetua. E penso que não vai acabar, não. Por favor. Nossa ciência é uma ciência social. Um fenômeno, estuda, né, os fenômenos patrimoniais e que muda no patrimônio. Desculpa aí os meus colegas contadores que estão assim, né? É a primeira lição que a gente aprende, mas temos outros colegas, talvez, que não sejam contadores. Mas é uma ciência social que ela estuda os fenômenos patrimoniais, essa movimentação, coleta, processa, armazena e informa, disponibiliza informações para a tomada de decisões em um determinado período
por favor. E essa ciência é uma ciência social em razão de quê? Uma vez que o comportamento que se registra é de natureza intrinsecamente social. Embora nos valemos de matemática, estatística e outras áreas do conhecimento, de lógica, mas os seus resultados revertem para a sociedade. A movimentação do patrimônio, seja ele qual for, ela é fruto de decisões. Por favor. E esse é o mundo onde a gente está transitando entre o débito e crédito, um mundo em evolução. É essa cara aqui. Por favor. Eu trouxe para vocês uma curiosidade, que é um painel que está lá no nosso Conselho Regional de Contabilidade, em Minas Gerais, que é do Simval Fonseca, que muito bem ilustrou esta posição e o posicionamento da contabilidade, passado, presente e futuro. Só a título de curiosidade, por favor. E eu também, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu não deixo de trazer essa mensagem, que foi uma publicidade já de algum tempo, da PUC, Minas Gerais, onde ela diz o seguinte, que Santos Dumont inventou o avião sonhando em encurtar a distância entre as pessoas e unir os homens. Mas conhecimento sem ética é nada. Por favor. Por favor. Por favor. Conhecimento sem ética é nada. Por favor. Por favor. E eu não poderia sair daqui sem deixar uma mensagem para os senhores do Rio Grande do Sul. A nossa empatia por tudo que aconteceu nos últimos dias, né, nesta região. O desastre que assolou, o desastre ecológico, né, que assolou o Rio Grande do Sul. Que Deus os conforte e dê forças para começar. E pelo que vimos, o começo vai ser para muitos e muito difícil. Mas para Deus tudo é possível. E recomeçar é sempre a solução. Por favor. Então, parabéns aos colegas que escolheram essa profissão e aos senhores que não são contadores, que acreditam nessa profissão. Em homenagem ao professor Sérgio Giudíssimos, que trouxe também essa reflexão. Meu muito obrigada. Também teremos a entrega do certificado da doutora Guadalupe Dias.